Pessoas que crescem e amadurecem juntas. Hoje eu vim aqui a pedido de Messias Araújo e Silva para a gente tratar de um tema muito interessante, que é autoajuda. Os livros de autoajuda, em específico, o livro de Napoleão Hill, que trata de quem pensa enriquece. Eu sou Verusca Queiroz, seja bem-vindo a esse canal. Futrica aí, encontra conteúdos interessantes e compartilha, porque compartilhar é ajudar vidas. Vamos crescer juntos e amadurecer juntos. O tema, então, é um tema instigante. Primeiro eu vou falar a respeito do que eu penso a respeito dos livros de autoajuda e depois a gente vai entrar um pouquinho mais específico nesse livro, que é um best-seller de mais ou menos 247 páginas, com alguns pontos muito interessantes a respeito do passo a passo de como você deve agir para enriquecer, tá? E eu fiz aqui algumas anotações, tá? O problema que eu vejo nos livros de autoajuda é que eles não te levam ao autoconhecimento, a reflexão, mas é um passo a ser seguido. Quando eu penso assim, em dar um passo a ser seguido, um passo a passo a ser seguido, e eu não percebo que eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha subjetividade, eu tenho um caminho que eu persegui desde o ventre da minha mãe até aqui onde eu estou, o qual me trouxeram pensamentos automáticos distorcidos, pensamentos que são intrusos na minha mente e que vieram distorcidos porque eu interpretei algumas coisas de forma inadequada. Quando eu não tenho consciência de que eu adquiri crenças a partir de algumas experiências, crenças de desamor, de não sou amada, de desvalor, de não sou valorizada, né? De desamparo, ninguém cuida de mim, ninguém está ao meu lado para me amparar, né? Então, eu posso ler inúmeros livros de autoajuda, mas não vão me chegar a esse ponto onde trouxeram essas crenças, e a mudança não vai ser de dentro para fora, vai ser de fora para dentro. E mesmo que eu consiga melhorar em alguns aspectos, eu não vou conseguir atingir o resultado que eu deveria atingir. Eu não sei se você está me entendendo, mas é como se a mudança, se eu não ler esse livro de forma adequada, essa mudança não vai ser daqui de dentro. Eu não vou entender de onde vem dado problema. É como se, quando eu tenho uma dor de cabeça e eu tomo só um Dorflex, alguma coisa para passar, e eu não sei de onde vem essa dor de cabeça, pode até ser que a dor de cabeça passe, mas uma hora ela pode voltar. Mas essa dor de cabeça pode ser porque eu preciso ir ao oftalmologista, pode ser porque eu tive problemas demais e a psicossomática explica que eu posso ter dor de cabeça por conta dos meus problemas, dos meus estresses, das minhas angústias, das minhas dores, das minhas aflições. Essa dor de cabeça pode ser porque eu estou com meu intestino ruim. Sim, pode. Pode ser porque eu esteja com problema neurológico, mas eu só tomei o fármaco. Melhorou o sintoma, pode ser uma hipertensão, né? Mas eu não sei o porquê de fato, de onde está vindo a raiz dessa dor de cabeça. E eu vou para uma reflexão ainda um pouco mais profunda. Mesmo quando você tem esse autoconhecimento e quando você tem consciência daquilo que você precisa mudar, se você não pratica, você se torna só uma pessoa arrogante, porque você conhece, mas não faz. Então você se vangloria porque você conhece, mas praticar que é bom nada. E nenhum livro, nenhum conhecimento que você
traz à sua consciência e não pratica, não é válida. Não presta para nada, tá? Então, o importante é sempre que for ler um livro de autoajuda que você gosta, você trazer para a sua experiência pessoal, para a sua individualidade, subjetividade, raiz do problema. Eu quero entender isso, eu penso assim, eu acho que esse caminho é o ideal para mim, eu não acho que seja, isso cabe bem na minha vida, sabe? O que nós podemos fazer diante dos livros de autoajuda? Quando estivermos lendo, porque é um tema que me interessa. Primeiro, não leia como uma fórmula. Leia trazendo para si, gerando uma reflexão a respeito das suas experiências de vida. Essa é uma forma que vai melhorar, né, esse caminho. E assim você evita conflito interno, onde você vai dizer, simplesmente no espelho, o que você não crê. Porque muitos livros de autoajuda lhe indicam que você deve ir diante do espelho ou ficar falando alguma coisa, não é? E muitas vezes esse algo ao qual você vai ficar repetindo contradiz a tua imagem, contradiz o que você de fato crê, você vai ficar sempre ouvindo aquela vozinha dizendo que isso é a maior besteira. E quando isso acontece, existe uma incongruência entre o que você de fato crê e o que de fato você está falando. Quando existe essa incongruência entre a sua imagem e entre aquilo que você acredita e o que você está dizendo repetidamente, pode gerar, sim, uma baixa estima. Porque você começa a se achar uma fraude. E isso não é saudável, tá? Em relação a esse best-seller, olha só, gente, ele tem uns passos muito interessantes. Quando ele fala assim que quem pensa enriquece, eu creio que ele está falando que quem pensa enriquece espiritualmente, mentalmente e financeiramente. E ele fala do desejo, que é o primeiro passo, você precisa ter o desejo, depois você precisa ver quanto custa esse desejo, depois você pensa o que você entrega ao mundo para você conseguir conquistar esse desejo. Depois vem a quarta parte, que é a data limite para você estar com esse desejo concluído, um plano de ação, e você escreve em forma de redação e lê aquilo, tá? Se você pensar nesse passo a passo, não unicamente como uma riqueza financeira, mas se você pensar nesse passo a passo como um enriquecimento espiritual, mental e financeiro, eu acredito que seja uma coisa bem saudável. E esse passo a passo ele é interessante, porque se eu penso no desejo de me tornar uma pessoa melhor, e eu penso quanto custa para eu me tornar uma pessoa melhor, são reflexões. O que eu entrego para o mundo para eu me tornar uma pessoa melhor? Sempre tem uma troca. Por quê? Por exemplo, para eu me tornar uma pessoa melhor, se eu sou uma pessoa agressiva, eu tenho que entregar para o mundo meu silêncio. E isso é um custo, né? Qual é a data limite para eu me tornar uma pessoa melhor? Até o final do ano eu quero estar dominando essa área do meu pensar, né? Um plano de ação. O que eu devo fazer para eu conquistar esse controle das minhas emoções? Primeiro eu tenho que respirar fundo. Antes de responder de ímpeto,
Aí eu devo pensar 2 vezes antes do que eu vou falar. Será que edifica? Será que não edifica? Será que isso deve ficar para mim? Será que não? São planos de ação, tá? E escrever em forma de redação também é interessante. Você colocar, eu desejo me tornar uma pessoa melhor. Para isso, não, eu desejo me tornar uma pessoa melhor e esse me tornar uma pessoa melhor, o primeiro passo é eu deixar de ser uma pessoa agressiva, né? E para isso, que é o segundo passo, eu vou começar a pensar 2 vezes antes de responder com agressividade a alguém. E o que eu entrego nesse sentido ao mundo é eu vou me controlar, eu vou calar mais e vou refletir antes, né, de, de qualquer reação, antes de esboçar qualquer palavra. Eu acho muito interessante todos esses todo esse passo a passo que ele falou, não me é surpresa que tenha se tornado um best-seller, até mesmo que nós estamos em uma comunidade onde o fast food e o controle remoto, né? Então são coisas que as pessoas querem de imediato corresponder aos seus desejos e atingir os seus objetivos. Eu acredito que muitas pessoas que leram esse livro conseguiram sim atingir os seus objetivos, porque tudo começa na mente. Quando ele fala assim, ó, quem pensa enriquece, ele tem toda a razão, porque quem pensa enriquece, porque tudo começa na mente. Quem pensa em se tornar uma pessoa melhor, ela se torna uma pessoa melhor, né? Quem pensa em ser um profissional excelente, ele se torna um profissional excelente. Quem pensa em se tornar um pai, um marido excelente, ele vai se tornar um pai e um marido excelente, porque tudo começa na mente. Então, esse livro, com certeza, é um livro muito bom. Mas você precisa não pensar no livro, nos ensinamentos do livro, minha forma de pensar, minha forma de interpretar, tá? Você não pode pensar nesse livro unicamente como um passo a ser dado sem reflexão. Mesmo que seja para que você se torne uma pessoa melhor, se for para que você enriqueça, se for para que você se torne um melhor profissional, um melhor pai, um melhor filho, não importa. Traga a reflexão interna, tá? Porque o que a psicologia fala de contra os livros de autoajuda é justamente porque eles não levam à reflexão, porque eles não são respaldados cientificamente e eles não te levam a ir à raiz do problema. Então, o grande empecilho desse tipo de leitura está em não levar o indivíduo ao autoconhecimento, né? Mas a um simples passo a passo para chegar em um dado objetivo. O autoconhecimento, se ele for levado à autoajuda, é interessante. Mas a autoajuda sem o autoconhecimento é fadado ao fracasso. Então, vai depender de como você vai percorrer esse caminho, na minha opinião, tá? E eu concordo com tudo o que ele fala, porque tudo começa na mente. Exatamente. As depressões, a ansiedade, a síndrome do pânico, a vontade de ter sucesso, o grande amor, o ser melhor, tudo começa na mente. Então, quando for pegar um livro de autoajuda, não pega ele por ele, pegue ele
por você. Se você admira algum escritor e você quer ler, se alimentar, preste atenção como você se alimenta e de quem você está se alimentando. E nunca leia por ler. Traga a reflexão para a sua experiência de vida. E assim eu acredito que possa te fazer bem mais bem do que mal. Porque por incrível que pareça, se você estiver em dissonância entre a tua imagem, aquilo que você crê de verdade, a tua identidade, aquilo que tu está falando ou fazendo, talvez possa te fazer muito mais mal do que bem. Você pode se tornar uma pessoa que tem baixa estima, porque você se sente uma fraude, né? Então precisa mudar primeiro aqui dentro, para depois começar a fazer as coisas que estão ali fora. Como assim, Verusca? Sabe quando você precisa ser falso com alguém e você se sente mal com isso? A tua verdade interna às vezes bate com aquilo que tu tá só dizendo no espelho ou repetindo. É preciso que a mudança venha de dentro para fora, daqui para cá, para a ação. Daqui para cá em consonância, para a ação. Eu desejo mudar. Eu acredito e eu faço essa mudança acontecer. E eu sinto prazer porque essa mudança aconteceu e eu jogo para o mundo essa nova forma de ser e de existir. Eu espero que você fique bem. E não esquece que compartilhar é ajudar vidas.